paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor no 108 da nossa harpa cristã. Amanhã temos aqui culto, ação de graça, e também domingo pela manhã continua do mesmo jeitinho,
né, por causa do culto da festa, que não vai ter escola dominical, não vai alterar nada. Vamos estar aqui às 8h30 da manhã, já orando, buscando a presença de Deus. E à noite, um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus no hino 155, enquanto louvamos, nós vamos entregar a Deus a nossa contribuição. Glória a Deus. Obrigado por ter recebido, muito obrigado, Pai eterno, por tudo que tem feito nossa vida, Pai glória, Pai graça e entendimento, Pai querido, muito obrigado, Pai eterno, graças a Deus, Pai, continua com a tua mão, Abençoe Jesus. em nome de Jesus. Nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Indica promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Nos e nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Se fazem-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. O fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. De toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz, Senhor, que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Brisadeiras a soprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, usar. Depressa nos enche o coração, com poder,
os irmãos que contribuiu com a obra do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui pedido de oração. O irmão José Carlos pede oração pela sua família. A irmã Alzenite pede oração por sua irmã Maria, que não está bem, de saúde. O irmão Edson, esposa Cátia Ariel, parabeniza a sua filha Agatha Mireia pelo seu aniversário, vai ser no dia de amanhã, isso? A igreja quer parabenizar a Agatha. Amém. Deus abençoe a Agatha e os seus pais, que possam continuar criando ela no temor, na obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos de pé orarmos a Deus. Depois estaremos meditando na palavra do Senhor. Vamos pôr-nos de pé, orarmos a Deus. Pastor Evanildo, homem de fé, vai orar com fé e Deus vai abençoar. Graça e paz, irmãos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante da Sua presença mais uma vez, ó Pai, agradecendo a Ti por nos dar a oportunidade de estarmos nessa noite, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pelo dia maravilhoso, obrigado por o Senhor nos conceder a liberdade de podermos estarmos na Tua casa para oferecermos um povo a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor nesta noite continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, nos ensinando através da Sua palavra santa e poderosa. Pai, que o Senhor também continue abençoando, Pai, os Teus filhos, que entrega em Tuas mãos esses pedidos de oração, que o Senhor possa trabalhar a favor das suas causas, das suas famílias, ó Deus Santo, trabalhar no coração, ó Pai, das suas esposas, dos seus maridos, ó Pai, que precisam de salvação, de libertação. Pai Santo e poderoso, trabalha, Senhor, na família do Teu Filho, que pede, ó Pai, que o Senhor venha fazer uma obra gloriosa no coração da sua esposa, dos seus filhos. Pai, continua nessa noite trabalhando em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Estava hoje à tarde ali em casa, foi um dia bastante corrido, né? Mas meditei um pouco nesse assunto. Um personagem na Bíblia, irmãos, que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Eu quero comentar um pouco sobre essa personagem que começou muito bem, terminou mal. Existe pelo menos três grupos, um grupo que começa bem, termina bem. Tem um grupo que começa mal e termina bem. E tem um que começa mal e termina mal. Esse aqui ele começou até bem, mas acabou mal. Glória a Deus. 1 Samuel. Eu disse 1 Samuel. Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Glória a Deus. Quero falar sobre Saul. O nome Saul, no hebraico, quer dizer pedido. Pedido. Saul quer dizer
pedido. Israel tinha um governo teocrático. Deus era o governo. Deus era o governo. Mas de repente o povo começou a observar as outras nações em volta, todas elas tinham um rei, e eles ainda não tinham. É bem verdade que tinha promessa. Deus fez promessa a Abraão. Ao longo dele ia ter reis, príncipes, mas parece que eles quiseram antecipar. E foram falar com Samuel. Samuel, a gente precisa de um rei. Um rei que vá diante de nós, nas nossas guerras, e vai pelejar por nós. E Samuel ficou todo contristado. Ficou contristado, velhinho. Aí foi falar com Deus. Disse: olha, o povo está me rejeitando. Aí Deus disse: Samuel, eles não estão rejeitando a você não. Eles estão rejeitando a mim. Dá um rei para eles. Eu vou dar um rei para eles. E a Bíblia diz que Deus deu o rei na ira. E na ira o retirou. E esse moço, o escolhido, ele era belo. Meus amados, no aspecto físico, o homem era bonito, não? O homem era lindo. Mas no aspecto moral, espiritual e mental, não fala aqui, só fala da beleza física, mas as características que um rei precisava ter: aspecto moral, espiritual e mental. Ele não fala. Era bonitão, era lindo, sobressaía. No meio da multidão, do ombro para cima, era Saúl só. Era Saúl. Quem sabe, irmãos? Aí Deus disse: olha, eu vou dar o rei para ele. Olha que Samuel ficou um pouco conquistado. Agora vamos ver no começo como é que foi, né? Ele tinha ido procurando uma jumenta perdida, ele depois não achou e tal. E será que ele foi parar lá na casa de Samuel? Né? Já estava até desanimado, querendo voltar. Mas se o mocinho que estava com ele, que era muito animado, disse: não volta não. Há nessa cidade um homem de Deus. Tudo que ele diz acontece. Mas acontece, irmãos, é que Deus já havia revelado o dom maravilhoso da revelação a Samuel. No capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 17, pastor Ivanildo, vamos ler o versículo 15 ao 17. Ao Deus que revelou, Deus já tinha revelado para o Samuel que o bonitão ia estar lá na cidade, que o Saúl, que o povo pediu, o povo queria estar na cidade. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saúl viesse dizer. Um dia antes. Verso 16. Amanhã a estas horas te enviarei enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual tirás o capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem que
Quem já tem esse dominará sobre é esse que dominará sobre o povo. Isso aí o homem chegou ao homem. Né? Deus revela, Deus fala, e o homem aparece. E Deus diz o homem, esse aí, ó, sabe? Esse aí é o homem, é o homem. Chegou o homem. Chegou aí o homem. O homem. Sabe, irmãos? Veja para mim, pastor, o verso 27 do mesmo capítulo. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao moço que passe diante de nós, e passou. Porém, espera agora e farei ouvir a palavra de Deus. Parei de ouvir a palavra de Deus. Ah, coisa linda, né? Tudo bem encaminhado. Eu tenho um particular com você. O moço não pode ouvir, não. Deixa o moço embora. É particular, é eu, você e Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E Saul ouvindo. Coisa maravilhosa, não é? Sabe, irmãos? Vai lá no versículo 21, do mesmo capítulo. Saul faz me lembrar de, no verso 21, a humildade dele. Eu sou pequenininho, eu sou aquela coisinha. Verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas como semelhantes palavras? Por que você me fala assim? Porque eu sou tão pequenininho, eu sou pequeno, a minha família é tudo pequenininho lá, tudo menorzinho. Mas me lembrar de Gideão, né? Gideão falou: eu sou menor. Davi também disse: era menor. E Deus sempre gosta de gente assim, humildinha, né? O Saul era humilde. Saul era humilde. Mas tem um ditado, irmãos, que diz: dá poder a uma pessoa para você saber quem ele é. Outorga poder a alguém, então você vai conhecer. Mas vamos lá. Sabe, irmãos? Deus nos ajude. No capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderou de ti, Se apoderará de ti, não é? e te mudarás em outro homem. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. E não é que o Espírito Santo veio sobre ele para mudar ele em outro homem, para mudar ele em outro homem. Pensa nós, se nós não soubéssemos, conhecêssemos toda a história, e veríamos que esse homem, meu Deus, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Revelação, profecia, não é? Verso 10, pastor, no meu capítulo. Chegando eles ao monteiro, eis que um anjo de profetas que saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, Olha, e profetizou no meio dele. verso 11 também. E aconteceu que, como todos os que dantes conhecia, viram que eis que, como os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual o seu companheiro. Que Que é que sucedeu? ao filho de Quis, Está também. Saul entre os profetas? Olha que coisa, irmãos. Quem Dante conhecia, aquele moço caladão, aquele moço simples. Agora o moço recebe o Espírito Santo. Agora o moço começa a profetizar. E alguém diz: mas o que aconteceu com o filho de Quis? Não é que ele está no meio dos profetas? Não é que o filho de Quis agora é profeta? Meu Deus, que maravilha! Esse homem, meu Deus, não tem como dar errado, não.
profetizando. E tem uma coisa, irmão, capítulo 10, versículo 16, ele não declarou nada a ninguém, o que Deus tinha falado com ele. Porque sempre tem alguém para bibliotar, né? E disse Saul ao seu tio, declarou-nos na verdade que as jumentas se acharam. O próprio jumento está resolvido. O negócio do reino que Samuel falara e não declarou. Não declarou. Eles não estão contando para ninguém. O tio dele estava interessado, ia saber. Não sabe, tem gente que gosta de querer saber das coisas, não? Fica futricando. O que foi que o senhor falou para você? O que o Samuel falou para você? É isso, olha. O problema da jumenta já resolveu, só isso. O problema material já está resolvido. Mas acerca do reino, ele ficou quietinho. Que tem gente, irmãos, que abre a boca e fala. Não espera. Já sai comentando. Agora eu já sou rei, já. Eu já sou o rei. Sabe, irmãos? Até essa altura, irmãos, ele não tinha recebido ainda o azeite, não é? Vamos, irmão, no verso, capítulo 10, verso 22. Quando foi para o cara para separar, onde é que ele estava? Escondidinho debaixo da bagagem. Então tornava a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se encontra entre a bagagem. Ele está escondido debaixo da... Não, não vou lá não. Ai, Jesus, eu não sou digno, não. Acho que não é para mim não, esse negócio aí. Aquela humildade, se escondendo, sabe? Olha aí, atrás da bagagem. Sabe, irmãos? Ele estava debaixo da bagagem. Meus irmãos, aí no versículo 27, não preocupava com crítica. Ele não se preocupava com crítica, não. Alguém criticava, esse aí? Veja aí, pastor, verso 27. Mas os filhos de Belial disseram, é este que nos há de livrar, e o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Não deu presente para ele. Eles como surdo. Ele se fez como? Surdo. Não trouxeram presente para ele. Não acreditava nele. Mas ele se fez de surdo. Ai, se ele continuasse assim, sempre fazendo de surdo, não é? Ai, seria muito bom. Se ele continuasse fazendo de surdo. Às vezes, em vez de fazer de surdo, para que a gente afina mais o ouvido. O que está falando de mim? Aguça mesmo o ouvido. Eu preciso ver o que está falando de mim. Às vezes a pessoa está meio longe. Eu estou vendo pela face, pelo movimento facial, deve estar falando de mim. Mas ele fazia de surdo. Está criticando, que eu não sou de nada. Não tem problema não. Deixa falar. Olha que moço humilde, irmãos. Olha que pessoa humilde. Ai, meu Deus. Capítulo 11, versículo 6. Olha o Espírito Santo usando o óleo. Olha o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Apoderou dele. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Glória do Espírito do Senhor. Agora é para a guerra mesmo. Agora eu vou para a guerra mesmo. Agora é a hora de guerrear. Já fui ungido mesmo. Agora eu já estou a serviço de Deus. E o Espírito revestiu de cheio. Sabe? Meu Deus. Como eu disse, não tinha como dar errado, irmãos. Não tinha. Consagração e alegria tomou conta dele. Capítulo 11, versículo 15. Ele já foi oferecer sacrifício. Foi oferecer sacrifício.
alegre. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Ei, que moço alegre, não feliz, está feliz, sacrificando ao Senhor, uma alegria. E alegria, sacrificando ao Senhor. Meus irmãos, até o capítulo 11 aqui, tudo bem com Saul. Tudo bem com Saul. Mas no capítulo 13 já começa a derrocada. Capítulo 13, verso 8 a 10. Fez o que não devia fazer, não era da sua alçada. O que ele fez, pastor? E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: fazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham habitado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e posei e ofereci holocausto. Meu Deus. Então disse Samuel a Saul: Olha aí, agiste neciamente. e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não se desistirá o teu reino. Já tem buscado ao Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado ao Senhor que seja servo sobre o seu povo, Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Olha aí, irmãos. Ele foi oferecer, fazer os trabalhos do sacerdote. Não podia. Ele achou que o sacerdote não ia chegar. Ele avexou, né? Lá no Nordeste tem essa palavra, que é chato, né? Já que é meu rei, eu mesmo vou fazer. Não podia. A partir daquele dia já estava reprovado. Já estava reprovado. Porque ele queria fazer, passou na frente do sacerdote. Não sabem que Samuel ele tinha um ministério de tribos. Ele era profeta, ele era sacerdote, e juiz. Mas ele passou na frente. E por causa disso, irmãos, o que aconteceu? Foi reprovado. Foi reprovado. Que coisa triste, né? Depois de reprovado, olha, irmãos, lá no capítulo 14, versículo 24, ele ficou precipitado, fez um voto precipitado. A pessoa, quando sai da direção de Deus, ele se precipita. Ele faz coisas que não deve. Qual foi o voto? Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul
conjurara o povo dizendo: Maldito. comer pão até a tarde, para que e meus inimigos, porque todo o povo se absteve de provar. O povo já estava com fome, irmãos. Os soldados já estavam com fome. Mas ele fez um voto: maldito o homem que come pão até a tarde. Abuso de autoridade. Soldado com fome. Isso era algo muito sério, irmãos. Porque Jonathan não sabia disso aí. E a Bíblia diz que Jonathan, um pau de mel lá, ele tacou a vara e deu uma, né? E naquele momento os seus olhos se aclararam. Ele não sabia da conjuração, do voto precipitado do seu pai. Cuidado com o voto precipitado. Há um ano sem trabalhar, o primeiro mês que vai trabalhar, disse: se Deus me abençoar, abrir aquela porta, eu vou dar um salário todo mês. Será que vai dar mesmo? A obra de Deus é voto precipitado. Você vai dar tudo e vai ficar com o que para você comer? Será que vai cumprir? Cuidado com a precipitação. Voto precipitado. Mas depois disso, irmão, não é que ele edificou um altar? Primeiro altar, ele só edificou um altar. No capítulo 14, versículo 35, ele edificou um altar. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Só isso também. Ele edificou um altar ao Senhor. Parece que ele deu uma melhoradinha, né? Mas o coração já estava reprovado. Tem muita gente, irmão, fazendo sacrifício de touro para ir reprovado, viu? E não obedece ninguém. E oferecendo sacrifício de touro. Nós devemos tomar muito cuidado se Deus realmente está recebendo o nosso sacrifício. Depois que ele fez o altar do Senhor, aí ele fez um para ele. Olha aí, irmãos. Aí ele fez um monumento para ele. Segundo os históricos cientistas bíblicos, diz que ele fez uma imagem dele mesmo. Levantou uma coluna para ele. No capítulo de número 14, 15, versículo 12. Ele edificou, já não é altar mais não. Veja lá que está escrito. É o capítulo. É o 15. Me fala da coluna? 15, 12? É o 14, 12 ou 15? Ele ficou uma coluna? Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Diz que ele fez para si. Esse altar não era mais para Deus, era para ele. Segundo alguns diz que ele fez a própria imagem de um ídolo, uma coluna para si. Não tinha nada mais para Deus, era para ele, era para a honra dele, é para a glória dele. Ele já estava desviado e fez uma coluna para si. Algo terrível. Essa altura, irmãos, ele já estava para lá de Bagdá, uma coisa terrível. No capítulo 13, 14, agora ele já estava mentindo.
Geralmente a pessoa que desvia, ele já começa a mentir. A mentira já alcançou ele. O 13 e o 14. No capítulo 15. Veio, pois, Samuel a Saul. Saul. E disse: Bendito sejas tu, Senhor. Executei a palavra. Olha, você escutou a palavra. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é esse? Que osso. Vivos, eu, mugido, vacas, lobos. Pode continuar olhando. E disse Saul: Saul. E Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste Por cabeça. das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, Os amalequitas. os amalequitas, peleja contra eles, Até que aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido a voz do Senhor? antes. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes tenho ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mentira. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. E aí a rebelião. Porque A rebelião é como pecado de feitiçaria, do porfiar. porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, Para que não sejas eles. Então disse Saul a Samuel: Porque porquanto tem transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Ai, deu ouvir a voz do povo, irmãos. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Amém. Até aí, irmãos, até aí. Já estava totalmente rejeitado. E Deus disse: Olha, ele rasgou, né? O reino dele foi rasgado. E deu ao companheiro melhor do que ele. Ele já tinha uma pessoa. Se uma certa igreja, o obreiro, o pastor falou que ia tirar ele de lá, ele estava orando lá, choroso no cantinho. Oh, meu Deus, o que será de mim? O que será dessa igreja sem eu? Aí Deus usa uma profeta lá atrás. Não se preocupe, meu servo. Eu já tenho outro melhor do que tu. Uma coisa está escrita ali. Não se preocupe, não. Eu tenho melhor do que você.
Já tem alguém melhor. Olha, mas um dia que eu não quiser fazer, Deus coloca outro no meu lugar e faz muito melhor. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Aí, irmãos, a coisa estava feia pro lado deles, irmãos. Estava feia, irmãos. Sabe, irmãos? Capítulo de número 16, no versículo 14, veja aí, que o Espírito Santo retirou Deus. O Espírito do Senhor se retirou de Saul E assombrava. e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Meu Deus, Deus permitiu, irmãos, que o espírito mau apoderasse dele. Aquele Saul que profetizava, aquele Saul mansinho lá atrás, agora estava totalmente desviado, endemoniado. O pior, irmãos, o pior, quem profetizava, viu? Capítulo 18, 10 e 11. O que tem de endemoniado profetizando por aí, irmão? Aconteceu outro dia Que o mal o espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava. profetizava no meio da casa. Olha aí. Davi trazia harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. olha aí, irmãos, que situação. Endemoniado profetizando e querendo matar os outros. O que tem de endemoniado por aí profetizando e querendo matar os outros? Destruindo almas, destruindo famílias, destruindo igrejas. E bastante, viu? Endemoniado profetizando. Agora imagine, qual era o teor dessa profecia? Qual era o teor dessa profecia do endemoniado? Meu filho, mas olha, foi só mistério, profecia, né? Cuidado. Se o cabra não está endemoniado, viu? Muito cuidado. Por isso nós temos que ter discernimento dos espíritos. A igreja tem por obrigação de saber se é Deus que está falando ou se não é Deus que está falando. E julgar a profecia. Paulo ensinou isso. Demoniado profetizando. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude. Ele era também muito invejoso. Lembra da cantiguinha das mulheres? Eita, nós. Aí não estava entendendo mais nada. As mulheres cantavam: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Quando ele escutou a cantiguinha das mulheres, daquele dia em diante, irmãos, Davi passou a ser, ele teve Davi como seu inimigo. Passou a ter Davi como seu inimigo. A mim milhares, a ele 10 milhares. Agora só falta o reino. Ele vai tomar o meu reino. E olha, irmãos, segundo a Bíblia, ele reinou 40 anos. Davi não queria tomar reino dele. Davi estava esperando em Deus. No Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Mas tem gente que não tem paciência, viu, irmãos? Tem gente que não tem paciência. Mas vamos em frente, irmãos. Demoniado profetizando, já lemos, né? Sabe, irmãos, em segundo primeiro Samuel 24, 16, 17, ele era dissimulado. Tinha um choro de crocodilo, irmãos. Choro de crocodilo. Vamos no capítulo 23,
versículo 21. A autocomiseração. Ele se dava de coitadinho, irmãos. Ele dava de coitadinho. Olha aí, ó. Então disse Saul: benditos sejais Sejais vós do Senhor, porque vos compadecesses de mim. E depois de diligência e saber que não está em lugar. Ele queria pegar o Davi, irmão. E depois diligenciai ainda mais, saber que notai o lugar que frequenta, Que tinha visto. porque me foi dito. E ele é astutíssimo. Diz que Davi é astutíssimo. Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu dizer que Davi era astutíssimo. Aí, irmãos, ele dava de coitadinho, né? De coitadinho, de coitadinho. Mas nós vamos, irmãos, no versículo, capítulo 24, 16 e 17. Dissimulava, até chorava, meus irmãos. Quando viu Davi, que Davi se apareceu para ele, ai meu Deus. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas as palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho? Meu filho. Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, E eu, recompensei com mal. esse choro era choro de crocodilo, não era de arrependimento, não. Davi foi lá, cortou a orla da roupa dele, não colocou a mão nele, podia matá-lo, mas Davi não fez isso, porque Davi respeitava a unção que estava nele, que Deus tinha colocado nele. Alguém disse: o inimigo, Deus colocou da sua mão. E Davi disse: guarde-me, Deus, que eu toque no ungido do Senhor. Está desviado, mas foi ungido. Eu não vou tocar a mão. Eu não vou tocar a mão dele. Sabe, irmãos? Mas ele chorou. Mas será que parou a perseguição? Não. É meu filho Davi. Aquelas lágrimas de crocodilo lá. Não dá para acreditar, não, irmão. Tem pessoas, irmãos, que ele é um artista. É um artista. Desses atriz de novela aí, né? Chora, carregada pinga, né? E as pessoas que estão assistindo até choram também. Tudo mentira, mas é coisa. Choro de crocodilo. Que Deus nos ajude. Capítulo 26, versículo 21. Olha, irmão, Deus chamou ele de ungido 4 vezes. 4 vezes. Eu não vou tocar no ungido, não vou tocar no ungido. Não, ele é ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor. Não é? Mas, meus irmãos, totalmente, Deus se afastou dele para sempre. O estágio aqui terminal. O estágio terminal. Capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por ídolo, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me, olha que situação. Uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Irmãos, ele mandou matar os feiticeiros, tudo. Mas agora Deus o abandonou. Deus não falou para o profeta, porque Samuel já tinha morrido. Não tinha mais profeta.
Não tinha mais um juiz, não tinha mais um sacerdote. Deus não falou através de sonho, nem por Urim, nem por Tumim. E agora ele vai buscar uma feiticeira. E para buscar a feiticeira, ele se disfarçou. Além de dissimulado, ele também era disfarçado. E tem pessoa que sabe disfarçar, viu? Pessoas que olham. Você olha assim e diz: é santo demais. Acho que até a tripa dele é santa. Porque é uma coisa que, sabe? Mas Deus sabe, não é? Deus sabe de tudo. Capítulo 28, 8 e 9. Disfarçado. E Saul se disfarçou e vestiu-se outras vestes. Tirou a veste de rei, né? Ele e dois homens. Então, De noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria. olha aí, que situação que chegou. Faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui Tu sabe que Saul, olha, estava Saul disfarçado. fez. Como tem destruído da terra Os adivinhos, e encantadores. os encantadores. Que pois minha arma faço a minha vida para me fazer matar? Matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Jurou pelo Senhor. vive o Senhor que nenhum mal sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem farei subir? E disse: faze-me subir Samuel. Samuel. Eu quero Samuel, eu quero falar com ele. Se Deus não falou por sonho, não falou por mim, não falou por domingo, será que Samuel ia sair de lá para falar com ele? Pode continuar a leitura. Tem muita gente que acha que foi Samuel que falou. Vendo, pois, a mulher a Samuel, Gritou em alta voz. És tu, Saul? E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é? És Saul. E o rei lhe disse: não temos. Porém, que é o Que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo o quê? deuses que sobem da terra. Deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? Qual é a sua figura? Disse ela: vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, Entendendo ele, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha, mas que situação que chegou aquele moço que começou tão humilde lá atrás. Aquele moço que profetizou lá atrás. Aquele moço que oferecia sacrifício. Aquele moço que produziu um altar. Mas depois, ao final dele, 31, 4, 6. Então disse Saul ao seu pai de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham a estes circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, seu pai de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pai de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pai de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele. O desfecho foi terrível. De alguém que não perseverou, humilde, mansinho, se desviou e se acabou. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Paulo diz lá na frente que tudo que está escrito foi para o nosso ensino. A soberba precede a ruína. Aquele homem que começou tão bem e terminou tão mal. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude.
a nunca entrarmos pelo caminho da rebelião, pelo caminho da inveja, do ódio, não sermos dissimulados, mas sermos crentes autênticos, zelosos, porque Deus exige de cada um de nós sinceridade, verdade, mansidão, pureza. Não sei se Deus exige isso, não é? Na verdade, eu sei que falha nós temos, mas fiquemos na presença de Deus, e Ele vai nos abençoar. Mas nunca entre pelo caminho de Saul. Vamos de pé e vamos agradecermos a Deus. A que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Tenhamos uma noite agradável. E se Jesus voltar essa noite, nós possamos cantar o hino da vitória. Pastor Lorde. Querido Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, por todos agradecemos a Ti por essa noite de bênção e de vitória, Pai. Obrigado pela Tua presença, pela palavra. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos ajudando, para continuarmos, ó Pai, guardando essa palavra em nossos corações. Pai, leva-nos em paz, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém.